Todo mundo sabe que o desemprego no Brasil está beirando níveis recordes nos últimos anos. Se você está me assistindo agora, significa que provavelmente faz parte da faixa etária de 18 a 24 ou de 25 a 35 anos. E quer saber? Nós, junto com a população de menor escolaridade, somos os mais afetados pelo desemprego. A gente sempre ouve que a situação do Brasil tá difícil, mas nós nunca paramos para tentar contemplar o quão difícil ela realmente está. Mais de 5.000 pessoas formaram uma fila quilométrica hoje no centro de São Paulo na tentativa de conseguir um emprego. Nessa situação de hoje, conversando com amigos, consegui compreender que tá todo mundo meio que se sentindo subaproveitado, como se o que você escolheu para se especializar não fosse importante. Antes de começar o vídeo então, eu já quero adiantar que você não tem culpa da situação do país estar do jeito que tá. Olha para mim, eu sou um jornalista formado, com uma grande paixão por números, estatísticas e economia. E estou fazendo um vídeo no YouTube porque o que mais tem me sobrado nos últimos meses após a minha formatura é tempo livre. Então, se tá me sobrando tempo livre, eu me debruço sobre os números do IBGE para tentar entender a real situação de desemprego no Brasil. Fica comigo que até o final do vídeo você vai entender por que eu considero a situação alarmante, e eu vou falar um pouco também sobre a imprensa e a mídia e o que eles podem fazer para, se não melhorar, não piorar a situação. O meu nome é Rodrigo Cortez e o Minuciando de hoje é muito, muito sério. O vídeo de hoje é um oferecimento do meu Twitter. Política, futebol, reclamação, tudo isso você encontra me seguindo lá. @RodrigoCortezMA. Reclamações serão ignoradas e bloqueadas. Para começar, sempre me chamou a atenção o fato dos números em percentual da taxa de desempregados ser tão parecida com o número real. Isso é, a última matéria do G1 publicada no dia 31 de agosto de 2021, vai ter link aí na descrição, informa que segundo os dados mais recentes do IBGE hoje, somos 14,4 milhões de brasileiros sem um emprego. E isso representa 14,1% da população. Se 1 é igual a 1 milhão nesse universo, então significa que se pegarmos o número da população do Brasil, que no site do IBGE é de 213 milhões, e retirarmos os 35% que são jovens e aposentados, temos 130 milhões, algo em torno disso. Talvez tenhamos que retirar uns 30 milhões de pessoas que não têm condição de trabalho, como aposentados por invalidez, deficientes severos, pessoas com grandes desordens mentais, enfim. Isso significa que os aptos para o trabalho hoje no Brasil somam 100 milhões de pessoas. Daí temos 1% igual a 1 milhão. Sim, tá difícil para todo mundo. A gente tem ouvido bastante essa frase, e se essa gestão desastrosa da economia persistir, 2022 vai ser um ano de inflação alta, crescimento lento, desemprego no nível em que está e dificuldades para comprar o básico. Só para vocês terem uma noção, o preço de insumos animais já havia crescido em 2019 porque o governo priorizou a alta demanda de carne brasileira nos países árabes do que vender para distribuidores nacionais. Hoje, com a inflação, a alta nos alimentos faz esse número crescer ainda mais. O que dizer de um governo que prefere abastecer os países árabes do que matar a fome da população? É claro que a economia vai sofrer. Esse governo parece um macaco com uma metralhadora na mão. E nem vem aí embaixo nos comentários meter aquela de vocês falaram no meio da pandemia que a economia a gente vê depois, e esse é o depois. Primeiro, que isso não é verdade. O desemprego já estava alto desde pelo menos metade da década passada, amigão. Quando a Dilma saiu da presidência, era 13 milhões de desempregados. Hoje temos 14. Não era como se tivesse sobrando o trabalho. Fora que ia fazer o que no meio do turbilhão da pandemia? Deixar as pessoas se infectarem e esperar para ver quem a aleatoriedade da doença matava ou deixava vivo? Eu já desisti de conversar com bolsonaristas. Eles não são burros, eles são simplesmente malvados. Mas vamos lá. A recuperação econômica do governo Temer foi tímida. E o ano de governo Bolsonaro sem pandemia, 2019, foi um desastre econômico. A gente confiou num super-ministro, Paulo Guedes, que teoricamente entende tudo de recuperação fiscal, mas no fim das contas parece que o cara tá só preocupado em trabalhar para crescer o dele. A questão de empregos no Brasil tá muito pior do que se pode imaginar, porque no universo de 100 milhões de trabalhadores possíveis, apenas 49 trabalham formalmente de carteira assinada, fora os funcionários públicos, que esses estão numa situação um pouco melhor, mas mesmo assim, com os escândalos dos precatórios, pode ser que essa estabilidade deles seja ameaçada mais dia menos dia. Vamos lá, 49% de trabalhadores com carteira assinada.
11 milhões de funsas, 10 milhões na informalidade, 24 milhões que trabalham de conta própria, 5 milhões trabalham em casa e 2 milhões tocam os negócios junto com a família. Temos 3 milhões de patrões no país. Isso dá um resultado de 30 milhões de pessoas com carteira assinada no país. Vamos falar um pouquinho deles. Segundo os dados do IBGE, 32 milhões de pessoas estão se sentindo subaproveitadas, ou seja, não gostam do que estão fazendo, não estão fazendo nada, ou sentem que poderiam estar fazendo mais. Porém, o que me preocupa são esses 24 milhões que contabilizam o trabalhador de conta própria. Vamos falar de um demoninho que vem se espalhando pelo mercado de trabalho brasileiro e que vem tirando o sono de vários jovens como eu: a pejotização da força de trabalho. Bom, para começar, é bom deixar claro que a pejotização em si não é um crime. Trabalhar como PJ é uma atividade legítima se você seguir o que diz a lei. Como empregador, ter um PJ colaborando significa menos encargos, trabalho feito na necessidade e liberdade para ambos os lados. Eu, como jornalista, conheço o mercado e sei que várias vagas de redator, especialista em design, roteirista, gestão de tráfego e marketing são priorizadas em PJ. Tudo bem, eu como jornalista sei escrever e posso me associar a uma empresa como PJ, fazer serviços de copywriting para ela e mesmo assim eu tenho a liberdade de me associar a outras empresas, fazer meus horários, enfim. Mas o que tem acontecido no país é a contratação de pessoas como PJ, sendo que esses funcionários continuam a atender uma hierarquia, respondendo a um chefe, com uma submissão, sendo obrigados a trabalhar em 8 horas por dia no local, sem os benefícios da CLT, nem o pagamento acima do mercado. Pagamento acima do mercado? Deixa eu explicar. A CLT prevê uma série de direitos, lei escrita na época de Getúlio Vargas, inclusive. Férias, 13º salário, previdência, FGTS, enfim. Eu, como uma pessoa um pouco mais liberal, tendo a concordar que todos esses benefícios seriam melhor aproveitados na mão do trabalhador, para ele mesmo alocar essa grana onde ele quisesse. Vai que ele quer dar uma acelerada na aposentadoria dele. Ele poderia ele mesmo pegar o 13º desse ano e alocar na previdência. Ou então tirar do fundo de emergência dele, que seria equivalente ao FGTS, e utilizar como um 13º no fim do ano. Mas o que tem acontecido não é isso. Vamos que um funcionário receba R$2.000 pela CLT. Isso significa que ele custa para a empresa pelo menos o dobro. Eu não tô zoando. Vale transporte no Rio custa pelo menos uns R$600 por mês. FGTS são 8% do teu salário bruto a mais. Nesse exemplo, 160 conto. 13º são mais 1/12 do seu salário todo mês. Férias é mais um salário por um mês onde você não trabalhou. Fora vale alimentação e outros benefícios como plano de saúde. Um cara que recebe R$2.000 por mês custa pelo menos R$4.000 para a empresa. Pelo menos. O correto num regime PJ é você pagar ao prestador de serviço esses R$4.000 logo e ele que seja feliz alocando onde ele quiser. Mas existe uma prática ilegal onde o PJ é tratado como subordinado, cobrado como subordinado, recebe como subordinado e a empresa deixa de gastar o que gastaria com todos esses benefícios. Isso tem que acabar. Não bastasse isso, pega o exemplo de um plano de saúde. É claro que um convênio daria desconto para uma empresa, já que ele iria dar para um plano vários clientes. Mas se você contratar sozinho, já não gozaria dessa benesse. Enfim, só perdas. É por isso que eu fico chateado quando eu assisto num telejornal uma matéria do tipo: Dona Maria inova durante crise e fatura até R$2.000 por mês fazendo salgadinhos. Na verdade, Dona Maria é uma desesperada que se viu em um mar de desempregados. Mais uma, sem perspectiva de nada. Provavelmente pegou um dinheiro emprestado com alguém para comprar os ingredientes e tá fazendo comida em casa para ter o básico do básico para sobrevivência humana. Não, Dona Maria não é uma empreendedora. Dona Maria é uma desempregada. Uma pessoa desesperada, assim como a maioria dos motoristas e entregadores de aplicativo. Não podemos mais glamorizar o subemprego, o desemprego, a falta de oportunidade. A imprensa precisa deixar claro que o ideal era a Dona Maria ter um emprego fixo, ganhando um salário certo, carteira assinada, seja como neurocirurgiã, seja como faxineira. E esse é o grande problema do desemprego no país. Mesmo se todo mundo estivesse trabalhando, não é garantido que as pessoas seriam alocadas nos cargos para os quais estão mais preparadas, nem que teriam a carteira assinada, nem que teriam benefícios. Sem contar as pessoas em desalento, que é a galera que está há tanto tempo procurando emprego, que acabou simplesmente desistindo. Enfim, a situação do país está muito complicada, ela piorou por causa da pandemia e parece que não vai melhorar tão cedo. Muito obrigado por assistir, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, porque esse conteúdo dá muito trabalho, todas essas pesquisas custam tempo, e por favor, se inscreve no canal se você quiser ficar mais informado. Se você assistiu até aqui, eu desejo que você encontre a vaga que tanto procura. Tenho certeza que seu dia vai chegar, como o meu também vai. Tamo junto e até o próximo vídeo.